quando se fala do tema frequência, eu ainda tenho muita dúvida. Eu já sou mecânico, já sou reparador, já uso osciloscópio, mas eu me confundo. Será que você poderia me esclarecer um pouco sobre esse assunto? Gente, essa é mais uma pergunta de um dos inscritos do canal Mecânica Avançada que eu vou responder nessa videoaula. Segue a vinheta. Gente, o tema frequência é bem interessante. É muito simples, porém a gente tem que entender alguns princípios básicos. E nós estamos falando, claro, de frequência elétrica e principalmente as frequências que existem em um veículo. Porque nosso ramo é automotivo, né, gente? Nós estamos aqui para aprender a consertar carro e para consertar carro, né? Para consertar os sistemas de eletrônica embarcada. Então, eu vou mostrar para vocês alguns dos componentes que utilizam frequência e como que a gente pode entender isso. Bom, para isso, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir aqui o meu New Tecnoscópio. Então, eu estou aqui com o meu New Tecnoscópio aberto. Deixa eu ver se ele está funcionando. Ó, tá funcionando bonitinho. Aí, olha o que eu vou fazer. Olha que interessante. Eu vou vir aqui, ó, nesse ícone, onde está escrito diagrama. E eu vou clicar nele. Quando eu cliquei nele, eu fui redirecionado para o site newtecnoscopio.com.br. E nesse momento eu venho aqui em entrar, vou colocar aqui o meu e-mail e vou colocar minha senha, que eu espero que você já tenha, né, o seu cadastro no site New Tecnoscópio. Se você já tem um New Tecnoscópio, é importantíssimo você ter, você saber essa sua senha para você utilizar mais esse ícone que está no software do New. Por que, Celso? Porque esse ícone, gente, a gente vai conseguir vir aqui, ó, no menu de sinais que estão na nuvem. Porque hoje nós estamos com mais de 5.000 sinais na nuvem. E o menu que nós criamos aqui no site, ele conversa com o New Tecnoscópio. Então você vem aqui, ó, e você seleciona qualquer montadora que você queira, né? E você vem aqui, pega o modelo de carro que ó, tem tudo quanto é modelo de carro, né? E aí você seleciona o sinal que você quer. Olha lá, olha quanto sinal tem para o Renault. Então você vem aqui, seleciona. Aí você consegue importar o sinal para o seu software através dessa ferramenta. Isso tudo para facilitar. E esses sinais, lembrando, né, gente, que esses sinais são sinais que os próprios usuários sobem na nuvem. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um compartilhamento de informações. E, gente, ajuda demais. Porque lembrando, né, que o site do New, quer dizer, o software do New, quando você importa um sinal, você não está importando somente uma foto, você importa um buffer inteiro. E quando você exporta, né? E quando você importa esse sinal para o seu computador para você fazer o teste, ele já vem junto com esse buffer, que é uma linha do tempo, e ele já deixa o seu osciloscópio regulado para você poder captar essa informação. Então é muito, muito interessante. E nós temos também aqui, ó, os sinais validados, tá? Os sinais validados é o que? É um acervo de sinais que nós temos, só que esses sinais são os sinais que a nossa equipe técnica viu, olhou que está ok, né? Foi lá no carro, buscou e coloca aqui para você saber que esse sinal está certo. Não que os sinais que estão na nuvem estão errados, mas pode ser que algum ou outro, né, que nós não sabemos nós não sabemos se o sinal que você está importando para a nuvem está ok. Então, às vezes você importa, né, para o seu computador, para o seu New, e você fala, amor, será que esse sinal está certo? Será que esse sinal está errado? Então agora nós temos a opção do quê? Dos sinais validados. Só que, claro, para você ter acesso aos sinais validados, você tem que fazer esse plano aqui, ó, de R$ 29,90. Então você paga R$ 29,90 por mês, você vai ter acesso aos sinais validados e ao diagrama elétrico, gente. O New Tecnoscópio agora tem diagrama elétrico, que conversa com o software do New também, tá? É tudo interligado. Uma tecnologia assim muito inovadora que a Mecânica Avançada está trazendo aí para todos os reparadores.
E no meu caso aqui, né, gente, que eu já sou assinante, né, não vou perder essa oportunidade, todos aqui estão disponíveis para eu visualizar, tá? Então aqui tem um menu também dos diagramas, né, onde você procura, né, qual montadora que você quer, carro, sistema, entre outras coisas. E se caso você comprar o nosso acervo de diagramas e você não achar o que você necessita, você pode vir aqui enviar um e-mail para o suporte @mecânica avançada, que a nossa equipe vai preparar para você o mais rápido possível o diagrama que você está necessitando. Então corre lá e faça a sua inscrição. A sua inscrição não, né, gente? A sua assinatura. E R$29,90, né, meu? Pô, é barato demais, né, gente? Não é caro. Mas vamos vir aqui, ó, no Marelli AW4FB, que esse está disponível grátis, tá? Então eu vou clicar aqui e ele vai abrir a tela do New. Olha lá, gente, abriu o meu diagrama. Mas eu quero falar hoje do que? Frequência. Então, nós estamos falando de frequência. Então, gente, ó, observem o seguinte. Por exemplo, o bico injetor, ele trabalha com pulso. E esses pulsos têm uma frequência. Olha que interessante. Então, num funcionamento do motor em marcha lenta, tá? A central ela vai enviar aqui para o bico injetor um pulso. E esse pulso ele tem uma quantidade de vezes por segundo, tá? Que normalmente é em torno de 6, 7 Hz. Então a frequência é dada em Hz. Eu vou abrir um sinal aqui de bico injetor para vocês verem, tá? Vamos vir aqui no carrinho, casinha, no HDzinho, casinha, ignição, não, eu falei bico, né? Tô doido. Vamos lá, atuadores, bico injetor. Então está aqui o sinal do bico injetor, aí tem alguma fotinha aqui, né, gente? Onde você vai colocar a agulha. E tá aqui o pulso do bico. Gente, esse pulso aqui, ó, se o carro estiver em marcha lenta, o que vai acontecer? Vai acontecer esse pulso aqui, ó, mais ou menos de 6 a 7 vezes por segundo, que são, vamos falar 6, né? Vai acontecer, o valor de frequência desse bico é o que? 6 Hz. Só que a gente, por que o pessoal se confunde? Porque o bico injetor, ele tem o que? Ele tem os seus valores de pulso, que é a tensão alta que ele tem, e ele tem aqui também o tempo de injeção, que é dado em milissegundos. Vamos ver quanto que é o tempo desse pulso aqui? Ó, o tempo está aqui, ó, 3,10 milissegundos, né? Só eu pegar a régua. Então ele tem um tempo de 3,10 milissegundos, que é o tempo que o bico permanece aberto. Aí ele tem o pulso dele e depois ele termina o pulso e volta para o positivo novamente, né? Então, na verdade, ele pulsa quando chega no zero aqui, esse sinal. E esse pulso, gente, isso acontece o quê? 6 vezes por segundo, tá? Então, em 1 segundo, você vai ver o quê? 6 pulsos. E lá na canetinha de polaridade, você vai colocar apertar o botãozinho da Flex Test Advanced de infrequência e você vai conseguir ler o número 6. E aqui no New, se você vier aqui, ó, selecionar o trigger em alto ou normal, você vai conseguir ter essa informação na tela onde? Aqui embaixo, ó. Aqui ele vai mostrar para você quantas vezes por segundo está acontecendo esse pulso, tá, gente? Isso aqui é bem interessante. Só que assim, esse aqui é o nível de trigger, tá? Então ele tem que estar mirado aqui, né? Então a gente faz aqui uma linha imaginária aqui, né? Onde ele tem que estar mirado aqui para o pico do sinal que você quer ver, né? Se ele estiver para cima, o trigger já não vai funcionar mais, ele tem que estar mirado aqui para baixo. E na tela tem que aparecer pelo menos 2 pulsos, tá? Se for um pulso só, gente, ele não vai conseguir ler. Então ele tem que ter pelo menos 2 pulsos na tela para o New Tecnoscope conseguir mostrar para você aqui, ó, quantas vezes isso está acontecendo por segundo, ok? E só para fixar na sua cabeça, é assim, ó. Na marcha lenta, esse bico, ele pulsa 6 vezes por segundo. A hora que você acelera o carro, o que acontece?
o pulso aumenta. Por quê? Porque o motor está girando mais rápido, normal. Então a frequência vai aumentar. Dependendo da... Vamos supor que em 3.000 RPM ele esteja aqui em, sei lá, 25 Hz. Então ele vai pulsar 25 vezes por segundo. Na marcha lenta é 6, em 3.000 RPM é 25. Não, vamos colocar aqui em marcha lenta é 6, vamos colocar que em 3.000 RPM ele esteja aqui com mais ou menos 20 Hz. Então, gente, o que aconteceu? Aumentou a frequência dos pulsos. Então aumentou a quantidade de vezes que está pulsando. Por quê? Porque você acelerou o carro, né? Porque o carro está acelerado. Só que não confundam com o tempo de injeção. Porque tem gente que confunde tempo de injeção com frequência. E não tem nada a ver. Independente da quantidade de vezes que está pulsando aqui, a central está monitorando também aqui o tempo de injeção. Que esse tempo de injeção é o tempo que o bico permanece aberto. Então, quando você acelera o carro, quando você dá aquela acelerada, o que acontece? Esse tempo de injeção aqui, que é de 3 milissegundos, ele vai para, sei lá, 6, 8 milissegundos. Para quê? Para o carro poder arrancar. Para subir a aceleração. Aí, a hora que sobe a aceleração até 3.000 RPM, como eu disse, e ela se mantém, esse tempo de injeção ele diminui, tá? Ele diminui a quantidade de combustível que está sendo injetada dentro do motor, só que a frequência do pulso aumenta, né? A quantidade de vezes aumenta, que é os pulsos. Então, isso vem a ser a frequência, ok? Isso nós estamos falando para bico injetor, que é a mesma coisa no caso da bobina, tá? Bobina também é a mesma coisa. A bobina, vamos pegar aqui a bobina. Ó, a bobina de ignição que está aqui, ó. Vamos lá. O que acontece com ela? No caso dessa bobina aqui, ela vai pulsar até uma frequência um pouco maior. Vai ser, como ela é uma bobina DIS, enquanto um bico pulsa uma vez, ela vai pulsar 2 vezes. Porque ela envia a ignição sempre para 2 cilindros, né? Que são os cilindros gêmeos. Então, se o bico é 6, em marcha lenta, ela vai ser 12 Hz de frequência, tá? No caso aqui do sensor de rotação, por exemplo, o sensor de rotação já é diferente. O sensor de rotação, em marcha lenta, a frequência dele é em torno de 800 Hz. Então pulsa 800 vezes por segundo. Olha que interessante, né? Vamos ver o sinalzinho dele aqui para fixar? Vamos lá. Vamos vir aqui, carrinho, casinha. Gente, ó, esse teste que eu estou fazendo aqui, qualquer um de vocês, tendo ou não tendo NIL, você pode vir aqui no site do NIL Tecnoscope, você pode baixar esse programa que você está vendo nós utilizarmos, você pode utilizar isso como estudo, você que de repente você de repente trabalha em uma oficina, né, e na oficina tem o aparelho, e você quer estudar na sua casa, você pode vir aqui, você pode baixar o sinal genérico, colocar na tela, ativar a régua, fazer um estudo, tá? Então, dá para fazer alguma coisa. Então vamos vir aqui no sinal, não, quero sensor. Vamos vir aqui no sensor de rotação indutivo. Olha lá, eu coloquei aqui a agulhinha, né? E tá aqui o sinal que eu estava comentando com vocês. Então, ó, no caso aqui, ó, inclusive tá até anotado aqui, né, gente? Ó, frequência 900 Hz. Então, esse sinal que vocês estão vendo aqui, gente, ele está pulsando 900 vezes por segundo. Ou seja, esse pico que vocês estão vendo aqui, ó, ele está ocorrendo 900 Hz. Então, quando fala 900 Hz, a gente sabe que é 900 vezes por segundo. Isso nos picos menores. Agora, nós temos aqui os picos maiores. Volta aqui. Que no caso aqui é a falha de menos 2 dentes. Essa falha aqui, gente, se você pegar o trigger e subir ele aqui, aí você já não vai conseguir ver 900. Aí você vai ver o que? Você vai ver outro valor, tá? Vamos pegar a régua aqui, vamos ver quanto que dá esse valor? Pega daqui aqui, liga aqui, ó, vamos ver quantos Hz dá? Olha lá, ó, você vai ver 15 Hz, que são 15 vezes por segundo. Então sempre você tem que mirar onde? Aonde você quer ver. Você tem que mirar sempre aonde você quer ver que tenha a frequência. E outra coisa que pode acontecer quando você está lendo frequência com o NIL Tecnoscope, que é o que? Você está aqui observando
e aí de repente, vamos supor que for, por exemplo, um sensor, cadê o sensor de fase? O sensor de fase, gente, quando ele tem os dentes todos iguais, beleza, você vai conseguir ver a frequência numa boa. Agora, que nem no caso desse sinal genérico que a gente tem aqui, que é o de um carro Volkswagen, que ele tem dois dentes pequenos e dois dentes grandes, o que acontece? O sinal de frequência aqui, ele vai ficar meio perdido, ele vai dar alguma coisa, depois ele não vai dar, depois ele vai dar, depois ele não vai dar, porque pro aparelho, pro medidor de frequência conseguir dar uma boa leitura, o que tem que acontecer? Os picos têm que ser todos iguais, tá? E tem que estar dentro da tela. Se for diferente, ele pode se perder, tá? Então aí você não vai conseguir ver uma medida exata de frequência. É a mesma coisa de você querer ver frequência de Redcam. Você quer ver você fala, não, eu quero saber quanto que é a frequência de Redcam no osciloscópio. Você consegue ter uma noção do que pode ser, mas exatamente você não consegue. Por quê? Porque cada pulso tem uma largura. E quando cada pulso tem uma largura, você não consegue fazer esse trabalho. Aproximadamente dá para saber, mas exatamente como um pulso de sensor de rotação, como um pulso do bico injetor, a gente não consegue, ok? Então é interessante ver frequência? Puta, muito interessante, tá? É muito interessante saber o que está acontecendo. Principalmente quando a gente está trabalhando tem alguns sensores hoje que estão oscilando a frequência. Na verdade já tinha, né? Quando a gente tinha aquele sensor MAP, eu vou pegar aqui, ó. Que nem, ó, tem esse sensor MAP do Uno que a gente está vendo aqui, ele é um sensor que trabalha com sinal linear, tranquilo. O que é um sinal linear, gente? É um sinal que varia, né, de um valor de tensão até outro valor de tensão, linearmente, né? Subindo, descendo, quer dizer, às vezes oscilando, às vezes subindo, às vezes descendo, mas ele não é pulsante, não é um pulso. E tem alguns sensores MAP, principalmente da linha GM, hoje, que esse pulso não é linear, esse pulso é em frequência. Então, em marcha lenta, ele vai dar lá 1000 Hz, aproximadamente. Se acelera, ele tem que dar 2500 Hz. Entenderam? Então, aí por isso que é interessante você saber o que é essa frequência. Tá? E lá atrás também nós tínhamos, lá nos Golzinho 94, que era aquela injeção CFI da FIC, o sensor MAP também oscilava a frequência. Naquela época já tinha, que os caras falam que é aquele sensor MAP que parece um aviãozinho, né? Um aviãozinho é para acabar, né? Mas enfim, aquele sensor MAP lá, ele oscila quem? Ele oscila a frequência. Bom, gente, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu likezinho aí para nós. Dúvida no comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos. Beleza, gente? Até a próxima!